Aleluia, graça e paz, que bom estar aqui com vocês para compartilhar essa palavra e continuar falando sobre o Espírito da fé, ok, amados? Que bom você estar bem animado, bem forte no propósito, na convicção de que Deus tem dado a vocês. Nesse momento, amados, nessa nossa aula que é tão especial, tão diferente da que a gente vinha compartilhando, por esses motivos que tem se levantado sobre a nação, sobre a terra. Eu te digo uma coisa, as trevas cobrirão a terra, mas a glória do Senhor vai brilhar cada dia mais. Isso é importante para que a gente possa estar firme diante da palavra do Senhor. Eu gostaria que você, junto comigo, entrasse em oração agora e a gente orasse para que o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus, possa se manifestar sobre a nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, te agradeço por essa manhã maravilhosa, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, porque sua palavra ela é viva, é eficaz e é mais cortante do que espada de dois gumes. Eu oro para o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento teu, Pai. Os olhos sendo iluminados, Pai, os nossos ouvidos poder ouvir a tua voz e a palavra cair no nosso coração e ela crescer em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Queridos, nós estamos na aula de fundamentos da fé, falamos sobre o que é fé, existem vários tipos de fé, o mundo ele diz que tem fé, e nós já falamos sobre isso, a fé natural, aquela fé que todo mundo diz que tem, mas existe uma fé do tipo de Deus, a qualidade do tipo de Deus. Essa fé do tipo de Deus está baseada em Marcos 11, versículo 22, versículo 23, que é a coluna da nossa aula, que diz que em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que você disser, lhe será feito. A importância de a gente falar o que a Bíblia diz, é interessante você declarar o que a palavra diz, e não o que o mundo está dizendo, não o que a circunstância pode falar com você. Fé não é o que você fala na igreja. Fé não é o que você fala junto com as pessoas. Fé é o que você fala todos os dias. Assim que você se acorda, o que você fala com seus amigos, o seu dia a dia, a sua fé ela vai fluir exatamente naquilo que você vem falando constantemente. O hábito de falar, isso vai manifestar esse tipo de fé. Provérbio 18, versículo 20, versículo 21, a palavra declara sobre isso, que morte e vida está no poder da língua. E aquilo que você fala, você vai comer desse fruto. A morte e a vida está exatamente no que você declara. Eu mostrei para vocês 4 textos na Bíblia que dizem o seguinte: o justo viverá pela fé. Em Hebreus, em Abacuque 2, 4, ele diz: o meu justo viverá pela sua fé. Nos outros textos ele diz que o justo viverá por fé. Mas aqui ele fala que o meu justo viverá pela fé, pela sua fé, pelo aquilo que você declara. É importante. O que é andar em fé? É chamar à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Se você colocar essas bases da palavra de Deus, que 2 Coríntios 5, 17 diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, você vai trazer o poder da palavra de Deus no seu espírito e declarar o que a palavra diz. Você vai ter resultado dessa palavra. Você vai ver que aquilo que não está existindo vai passar a existir. Você não anda pelos sentimentos, você não anda por aquilo que você está ouvindo. Não é correto andar por aquilo que você está vendo. Não é correto andar exatamente naquilo que você está sentindo. O corpo pode falar uma coisa, mas o seu espírito vai falar outra coisa se estiver em linha com a palavra de Deus. Se você nasceu de novo, você tem a mesma fé que Deus tem, está no seu coração. A qualidade de fé que Deus tem habita dentro de você. Como isso é maravilhoso, que riqueza, que poder. Como é importante saber, amado, que essa palavra funciona. Falei para vocês também alguns pontos importantes onde o diabo ele rouba a nossa fé. Dúvida, né? Medo rouba a nossa fé. A incredulidade ela vai também paralisar a sua fé. Na última aula nós falamos a respeito de perdão. Como isso é interessante o cristão saber andar em perdão. A fé, ela só opera por amor. Agora, você ter fé e você ainda guardar mágoa no seu coração, sua fé ela não vai desenvolver.
Não tem como sua fé desenvolver se você guarda mágoa no coração. Você pode ter até a fé do tipo de Deus, mas ela não será ativada por causa de rancor e mágoa no seu coração. A fé não funciona se não houver perdão. A fé só opera através do amor. Então, que amor é esse? É o mesmo amor que Deus deu ao seu Filho. 1 Coríntios 13 fala a respeito disso. Mas o amor de Deus que já está derramado no seu coração, você vai conseguir amar o seu irmão. Mesmo aquele que se levanta contra a sua vida, mesmo aquele que fala contra você, aqueles que desejam ver a sua queda, aqueles que desejam ver você fracassando. Mas uma coisa é certa, a graça de Deus, o amor de Deus sobre você vai blindar você desse espírito, dessa situação, para paralisar você. Você sabe disso, que o diabo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então ele vem para afetar você, ele vem tentar destruir você. E se ele conseguir deixar você com a boca fechada, ele se torna um vencedor. Mas se você abrir a sua boca de acordo com a palavra de Deus, você consegue botar ele no lugar dele, que é um lugar de derrota. A vida do cristão é confessar a palavra. Para você entrar no evangelho, para você ser salvo, você precisa confessar a palavra. Se você falar exatamente o que a palavra diz, Deus disse, se você disser a este monte, a importância de você dizer, de você declarar, você precisa dizer todos os dias, este é o dia que o Senhor criou para nós. Esse é um dia de vitória, esse é um dia de milagres, não importa o que está acontecendo. Eu lembro que essa situação traz à nossa memória o que aconteceu com Noé. Veio uma desgraça, veio um tempo que Deus falou para Noé, se prepara Noé, porque vai vir chuva, a terra será destruída. E eles se prepararam para esse tipo de coisa. É o que está acontecendo nesse período agora. Deus está preparando a igreja para um avivamento, para uma glória maior, para uma manifestação maior. Enquanto esse medo está se levantando, maior será a glória do Senhor sobre a nossa vida, maior o poder que há para acontecer na nossa igreja, nas nossas igrejas, em você que está ouvindo a palavra, você que está aprendendo a palavra da fé. Isso que vem é algo espiritual, mas o poder de Deus é maior do que você possa imaginar. Mantenha o espírito da fé. 2 Coríntios 4,13 ele diz, temos o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei, nós cremos, também estamos falando. Fale fé o tempo todo, não fale o que você está ouvindo. Hoje mesmo, gente, eu recebi várias notícias, recado, mensagem a respeito do vírus, a respeito de pessoas que estão morrendo, mas eu decidi não abrir. Eu decidi não ler certas coisas hoje. Eu decidi, amados, não estar com a televisão ligada, vendo e assistindo. É real? É. A fé não nega o que está acontecendo. É verdade que está acontecendo. A virose está aí. Muita gente está com medo. Muita gente está assustada. Há um comando, há uma voz da sociedade, da liderança, dizendo que não saia de dentro de casa. E todo mundo está prevenindo isso. Todo mundo está se guardando a respeito dessas coisas. Mas o que a palavra de Deus diz a esse respeito? É tão importante a gente começar a falar o que a Bíblia diz. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é aquele que habita dentro de nós. Vamos nos guardar como Noé se guardou, como Noé se preparou, como Noé preparou a arca e entrou com sua família. Nós também estamos nos preparando e entrando nessa arca da palavra da fé. E, amados, uma avalanche, uma glória, uma manifestação vai acontecer logo, logo. Espere, queridos, boas notícias estão chegando nesses dias. Boas notícias estão chegando. Sabe uma coisa? Nós já temos a solução para essa situação. Nós já temos a cura. E qual é essa cura, amado? Andar em fé. A outra coisa é andar em amor. Libere perdão, não deixe mágoa cair no seu coração. Não deixe que o diabo sente no seu coração, trazendo à sua memória coisas do passado, coisas que pessoas prejudicaram você. Eu aprendi uma coisa no avião, turbulência só existe lá em cima. Quando você está no alto, existe turbulência lá em cima no avião. Então, amado, nunca vai ter turbulência embaixo, quem está no nível mais baixo.
Se você entender sobre isso, por que está acontecendo essas coisas com você? Por que essas turbulências têm se levantado? Porque você está crescendo no Senhor, você está desenvolvendo a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você que durante esses dias, nós estudamos sobre o que é fé, o que não é fé, a fé natural, o que rouba a sua fé, o que paralisa a sua fé. Então nós mostramos para você grande fé, pequena fé. Não é bíblico pedir a Deus aumente a nossa fé. Fé está no seu coração. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, o que você disser vai acontecer exatamente como você está dizendo. Então diga o que a palavra de Deus diz. A palavra vai de encontro àquilo que o mundo declara. A palavra, ela não concorda com aquilo que o diabo tem levantado. A Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Então, quais são as obras de Satanás? Você está vendo, nós estamos vivendo numa estação, nós estamos vivendo num tempo onde o mundo está com medo, o mundo está assustado. O mundo não sabe qual a decisão vai tomar, qual o próximo passo a tomar. Eles estão preocupados. Cada dia mais vem uma notícia diferente de insegurança. E você percebe que a palavra da fé, ela é a mesma coisa. O que Deus diz vai acontecer. O que está escrito na palavra de Deus ao teu respeito irá acontecer. Exatamente como a Bíblia está falando. Então, o que eu quero dizer nesta aula, nós estamos na última aula, para depois vir a prova. E durante esse tempo que você esteve aqui conosco, você estudou, né, o que acaba com a sua fé. Quais são os inimigos da fé? Uma delas é a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo. A falta de entendimento de que somos em Cristo Jesus. A falta de entendimento de ser justiça de Deus. A falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. A falta de agir de acordo com a palavra de Deus e a falta de manter a confissão da fé. Essas coisas, elas roubam a sua fé. E se você permanecer firme naquilo que você está aprendendo, se você tiver entendimento, se você compreender a palavra, sua vida muda. Se você não entender a palavra, sua vida nunca vai mudar. Você vai ter simplesmente as letras, vai saber o que é o Salmo 23, vai saber qual é o Salmo 91, você vai entender o que está lá em Romanos 8, 31, você vai entender alguns versículos, mas saber de alguns versículos. Mas se você não entender o que a palavra revela para você, a vida que há na palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, sua vida não tem como mudar. Sua vida só vai mudar se você crer exatamente no que está na palavra de Deus. Por isso que eu quero ler com vocês, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, e eu quero que você também anote os textos que eu já declarei para você e já citei para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 de Pedro, versículo 1. Eu vou pegar aqui a Bíblia e nós vamos ler junto alguns textos da Bíblia, e principalmente esse que eu quero mastigar com você. Nós vamos desfrutar dessa palavra maravilhosa. E ele diz aqui, nós vamos ler 2 Pedro 1, do 2 até o 11. Nós vamos mastigar sobre isso, ok? Diz assim a Bíblia: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Perceba uma coisa, graça e paz será multiplicada através do conhecimento. Sem conhecimento ou entendimento da palavra de Deus, não tem como você ter graça e paz sobre a sua vida. A graça que vem sobre você, a paz que você precisa. Nós estamos vivendo isso, que pessoas não estão desfrutando de paz porque não têm conhecimento. Se eles soubessem, o mundo soubesse, se a sociedade soubesse da paz que existe sobre o nosso coração e o que existe na palavra de Deus, você acha que essas pessoas estariam desse jeito, desesperadas? Cuidado é uma coisa, prudência é uma coisa. Agora, a prudência com perturbação, com angústia, com desespero, isso não é prudência, não é paz. Existe uma prudência, existe uma paz no seu coração. Nós já sabemos o que vai acontecer logo, logo. Nós vamos parar alguns dias, uns estão dizendo 40 dias,
outros estão dizendo mais, mas nós cremos, amado, que vai ser uma semana, só isso, e vai acabar essa situação, porque cremos no poder da palavra. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, na nossa vida. A escola não pode parar tanto tempo desse jeito, tem tanta gente precisando da palavra da fé. Tem muita gente precisando ouvir o que Deus tem para ela. Você precisa sentar para se alimentar do poder de Deus, da palavra da fé. E se você ficar trancado, amados, há um risco grande. Você precisa decidir se agarrar com Deus. Mas há um risco grande de a televisão encher você de incredulidade, de a internet encher você de incredulidade, ficar ansioso dentro de casa, sem fazer nada, sem poder sair. O ataque de Satanás com as pessoas fracas na fé não vai ser brincadeira. Por isso que nós precisamos estar afogueados no Espírito, precisamos estar lendo a palavra, precisamos, o pouco contato que você tem de vídeos, de ministrações, de estar recebendo a palavra, para você se encher da palavra. Tire mais tempo para as coisas do Senhor do que para as coisas naturais. Então ele diz aqui: a graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, no versículo 3, o seu divino poder nos deu, nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Versículo 4, deste modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Versículo 5, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois, se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em que não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca, jamais tropeçarei. Que palavra maravilhosa! Então, a gente pode tirar algumas coisas importantes para que podemos acrescentar na nossa fé. Deixa eu te dar um exemplo. Você já viu uma ponte onde os carros passam por cima dela? As pontes, ela tem aqueles ferros, tem os parafusos, tem aquela porca para segurar o parafuso, tem algumas coisas para manter uma ponte erguida, existe uma coluna embaixo. Esse texto traz a mesma coisa. Ele diz que você deve acrescentar a sua fé, você deve estabelecer a sua fé baseado na palavra de Deus. Ele diz, de acordo com esse texto, devemos acrescentar a nossa fé o quê? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas coisas têm que ser acrescentadas, e a palavra diz que é em abundância. Não são poucas coisas, são coisas em abundância. Deixa eu te falar sobre isso. Você já construiu algum prédio, ou você já viu alguém construindo? Existem colunas. As colunas, todas elas têm que estar na mesma altura, na mesma medida, no mesmo formato, para que possa colocar uma laje em cima. Se você colocar uma coluna mais alta e outra mais baixa, o que é que vai acontecer? A laje não tem como passar em cima se essas colunas, umas estão altas e outras estão baixas. O que é que vai acontecer? O prédio não vai ter segurança. Tudo tem que estar bem alinhado. Tudo tem que estar na mesma medida para que coloque uma laje. Se coloca outras colunas e coloca outra laje. E assim vai subindo o prédio. É dessa forma que eles constroem essas coisas. A fé, a sua fé é dessa forma. Você não pode ter muito amor aqui e não ter, como ele fala, conhecimento.
Talvez alguém tenha conhecimento e não tem domínio próprio. Como Deus pode colocar outro patamar sobre a sua vida? As colunas da sua vida: conhecimento, virtude, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Essas coisas têm que estar no mesmo nível, têm que estar no mesmo patamar. Você precisa acrescentar essas coisas. Tem áreas da sua vida que você é muito bom. Tem áreas da sua vida que você diz: eu não sei, eu não guardo mágoa no meu coração. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu amo todo mundo. Já viu gente falando dessa forma? Não, eu não tenho rancor com ninguém. Mas é uma pessoa que do outro lado não tem domínio próprio, não tem paciência, não sabe perseverar no Senhor. Nessa área você é bom, mas nessa área de perseverar, de confiar no Senhor, de crer no que a palavra diz, essa área você talvez esteja um pouco baixo. Então o que é importante para você, meu querido, é que você possa acrescentar essas coisas. Como? Meditando na palavra, renovando a sua mente. Você já viu lá em Romanos 12? Eu quero que você abra sua Bíblia a respeito disso. Romanos 12, ele fala algo bem interessante aqui para nós. Romanos 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, que coisa maravilhosa. Uma mente renovada, você vai ter atitudes novas, você vai ter comportamento diferente, você vai agir diferente, você vai falar diferente. Não tem como você mudar uma circunstância se você não mudar a sua mentalidade. Não tem como você falar fé se sua mente não for renovada. Você não vai conseguir falar o que a Bíblia diz. Eu aprendi uma coisa, queridos, que se eu não mover minha boca, como eu vou mover uma situação? Se eu não falar o que a Bíblia diz, como isso vai acontecer? Mas para mim falar, eu preciso primeiro renovar a minha mentalidade. Porque eu posso estar falando fé, mas ter uma mente perturbada. Eu posso estar falando fé, eu posso estar citando a palavra de Deus, mas minha mente é uma mente confusa. É uma mente que está constantemente pensando em coisas negativas. Então, se eu renovar a minha mente com a palavra de Deus, lavar a minha mente com a palavra de Deus, o que vai acontecer? A minha mente transformada, minha boca vai ser transformada. E tudo que sai pela minha boca vai cair no meu coração. Se eu confessar a palavra constantemente, eu vou encher meu coração de fé. Encher o meu coração de fé, queridos, rapaz, o que eu declarar vai acontecer exatamente como Deus diz. Porque Ele falou: se você disser, se você disser, se você disser. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Marcos 5, versículo 25 em diante. Você lembra que aquela mulher, ela dizia constantemente: se eu tocar nas vestes dele. Queridos, o que nós estamos tratando nessa aula, para que você ande com o coração livre e para que você possa colocar essas bases no seu coração. Essa mulher era uma mulher que, com certeza, ela trabalhou muito a mentalidade dela. Ela trabalhou muito o interior dela para poder sair dessa circunstância. Quantas coisas nos levantou? Ela é um exemplo para nós de uma mulher que passou tanto tempo sangrando, passou tanto tempo levando não de vários médicos. A cada médico que ela ia, eles não tinham solução para ela, eles não sabiam. De fato, ela era uma cobaia para eles. De fato, os médicos estudavam a situação dela e não sabiam resolver a situação dela. Eles estavam aprendendo como lidar com essa situação. É tão provável que mandava de um para o outro, até que a situação dela ficou pior do que já estava. Não estava melhorando, não tinha solução. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. E olha a cabeça dessa mulher, para ter um equilíbrio, para não entregar aquela doença. Você já imaginou se essa mulher tivesse desistido? Você já pensa comigo se essa mulher tivesse: rapaz, não tem jeito, eu já gastei meu dinheiro, eu já fiz tudo, já corri tanto e nada dá certo. Imagina isso comigo. Mas eu acredito, amado, que a cabeça dessa mulher era muito centrada, era muito convicta naquilo que ela queria. E ela começou a ouvir falar de Jesus, que Jesus já tinha curado outras pessoas. Não era o primeiro caso a respeito disso. E essa mulher, o que ela disse? Se eu tocar nas vestes de Jesus. Que maravilha, que fé é essa? Então ela botou na cabeça que iria tocar.
eu vou tocar nas vestes dele. Não me interessa a situação que eu esteja passando, já que eu estou nessa aqui, já estou na pior, e cada dia está piorando cada vez mais. Sabe uma coisa? Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ela impregnou isso na cabeça dela, e gente, com certeza, depois que estava a mente cheia, que ela começou a visualizar, que ela começou a imaginar e calcular, com certeza ela parou e começou a calcular que hora ele vai passar, em que lugar vai passar. Ela deve ter ficado num ponto estratégico, porque a multidão vinha com Jesus. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Eu tenho certeza que essa mulher, ela ficou num lugar estratégico para poder ficar mais perto ou tocar em Jesus. E aí nós podemos perceber uma coisa bem interessante nisso aí. Na medida que ela meditou sobre isso, na medida que ela planejou esse ataque de fé, de encontro com Jesus, olha o que aconteceu sobre isso. Ela começou a falar, ela começou a falar, ela começou a falar. E perceba os detalhes que ela começou a falar. Olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. E ela foi imaginando aonde iria que tocar nas vestes de Jesus. No braço, na parte das pernas, nas costas, não sei. Eu só sei de uma coisa, ela partiu para tocar em Jesus. E ela ficou num ponto estratégico. E de repente, quando ela vê Jesus, vê aquela multidão, ela sai entre as pessoas e ela toca em Jesus. Sabe, queridos, que maravilha! De repente, Jesus não liberou poder para ela. Jesus não orou por ela. Jesus não gerou uma atmosfera para que aquilo acontecesse, para que ela fosse curada. Ela arrancou de Jesus a fé. Ela arrancou virtude de Jesus. Ela tirou de Jesus, ela puxou de Jesus. Olha como a fé é importante. Olha como a confissão é importante. Olha como a mentalidade renovada é importante. Veja como é importante você meditar, falar e não deixar cair no coração incredulidade. Não deixe cair no seu coração, queridos, algo que o diabo quer amarrar você. Então, uma coisa maravilhosa, Jesus não liberou perdão, não liberou virtude para ela. Isso me chamou a atenção. Ela arrancou de Jesus a virtude. Lembra que Jesus disse, olha, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E que pergunta maravilhosa. Eu acredito que Jesus não estava fazendo-se, sabe? Quem é que me tocou aqui? Como foi? Quem é? Ele sabendo e tirando uma onda, como a gente chama, uma onda de doido, né? Tirando sabe? Você sabe, tirando essa onda de que não sabia o que estava acontecendo. Não, ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Tanta gente que estava tocando em Jesus. E, de repente, aquela mulher se levanta e diz, sou eu, Senhor. Ela com medo de ser apedrejada, ela com medo de alguém fazer algo pior com ela, ela quebrou todas as leis naturais, ela quebrou todo o protocolo de homem, de religiosidade, dos fariseus, ela quebrou todo o princípio natural. Tudo que era do natural, ela quebrou o princípio. Sabe, querido, isso me deixa tão animado com a palavra da fé, porque nós não precisamos dos princípios naturais, às vezes sim, mas às vezes não precisamos dos princípios naturais para agir em fé. Quando você age em fé, você ultrapassa todos os limites naturais e recebe o que é do Espírito. Eu costumo dizer que o reino espiritual é mais real do que o reino físico. Você está assistindo a nossa aula aí, você sabe o que está acontecendo, tanta coisa tentando atrapalhar você para não assistir essa aula. Às vezes o telefone toca, você dá pausa aí, às vezes alguém chama, o menino chora, tudo atrapalhando para você não permanecer. Mas eu declaro uma atmosfera do poder de Deus na sua casa. Eu declaro, você que está assistindo aí no celular, no computador, na televisão, algo glorioso vai acontecer na sua vida será transformada pelo poder da palavra. Passe os limites naturais
e toque nas coisas espirituais. Você vai arrancar de Deus a glória que Ele tem. Você vai puxar de Deus o espírito da fé e você vai sair de circunstâncias na sua vida. Algo vai ser transformado dentro da sua casa, na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, essa praga, essa virose, ela não vai atacar nem você, nem a sua família. Você vai ter as prudências, sim. Eu não estou anulando o poder da fé. Mas eu te digo, andar em fé, amado, não é andar feito um doido, desequilibrado, tanto na palavra quanto nas coisas naturais. Essa mulher, ela dá um exemplo de prudência. Essa mulher, ela toma um comportamento de prudência. Como? Ela ficou quieta, ela ficou no cantinho dela, ela viu as estratégias, ela não disse a ninguém, ela não compartilhou isso com ninguém, ela ficou na dela quieta, dizendo, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. E ela foi lá e tocou. Lembra o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, você tem fé. A fé está no seu coração. A fé habita no seu coração. Se você deixar o espírito da fé fluir sobre você, com certeza, nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma vai chegar sobre a sua vida, você vai conseguir andar na prática do amor, andar na prática do perdão, porque essas coisas, a falta de amor e andando com mágoa no coração, irá atrair muitas misérias. A maioria do câncer, a maioria das doenças, caroço que pessoas têm no seu corpo, é exatamente por causa do câncer, é exatamente por causa da falta de perdão. Pessoas não perdoam e isso ela carrega sobre a vida dela. Sua vida não vai melhorar, não tem como você avançar se você continuar andando com mágoa no coração. Libere essa mágoa, deixe o Espírito de Deus tratar com você. Tire essas coisas do seu coração. Você vai perceber, amado, que a palavra vai fluir de uma forma sobrenatural na sua vida. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Tiago. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, Tiago 1. Tiago 1, versículo, vamos ler do versículo 2. Tiago 1, 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Não é ficar na provação, não é a provação ficar estabilizada. O que é que está acontecendo hoje com a nossa vida, com o nosso país, com o mundo inteiro? Nós estamos passando. Isso não vai ficar na nossa terra, isso não vai ficar na nossa vida, isso não vai ficar na nossa família. É por isso que nós cremos, nós temos tanta certeza que isso vai ser só uma semana de descanso, vai ser só um período. Nós cremos no poder da palavra e as coisas vão voltar bem melhor do que está acontecendo. Eu creio que mais alunos vão voltar para a escola, eu creio que mais pessoas vão vir para a igreja, se firmando na palavra de Deus. O que está acontecendo nem se compara com o que ainda vai acontecer. Sabe, queridos, como é bom você ficar firme na fé, fortalecido na fé, sabendo que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Não está só falando de prosperidade, não está só falando de alimento, está falando que não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar ousadia, não vai faltar intrepidez nas suas atitudes. Sabe, querido, existe uma proteção do poder de Deus. Mas olha o que ele diz aqui a respeito de dúvida. O maior inimigo da fé se chama dúvida, ok? Então ele diz aqui, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, se sua fé é atacada, mas você não anda em dúvida, sabe, essa perseverança vai determinar o grau de maturidade que você tem. Porque tudo que vem contra a sua vida não é sobre você, não é por causa de você, mas por causa da fé que está dentro de você. E quando você se identifica com a fé que está dentro de você, você sabe que você e a fé é uma coisa só, você e Cristo é uma coisa só. Mas o que eu estou falando do homem natural, as coisas não vêm porque é uma pessoa, porque ela está na igreja. Os ataques vêm, as afrontas se levantam, as perseguições chegam contra você, é por causa da palavra. Você está ouvindo a palavra? As coisas irão se levantar porque a palavra chegou na sua casa. A palavra chegou no seu coração. Quando ela chega no seu coração,
as coisas vão começar a se manifestar para tirar você do alvo. Mas o que Tiago diz aqui? Sabendo que a prova da vossa fé, desenvolve a perseverança. Perseverança vem do fruto do Espírito. Domínio próprio, perseverança, paz, alegria. O que é que ele diz mais aqui? No versículo 4. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejais maduro e completo, não tendo falta de coisa alguma. Olha que maravilha. Se eu tomar uma atitude na adversidade, de perseverar, as outras coisas, elas serão acrescentadas na minha vida e não vai faltar. Sabe, queridos, a palavra de Deus é como eu já falei para vocês. Você não lê Bíblia na carreira. Livro de geografia, de ciência, de matemática, biologia, seja lá o que for, qualquer outro livro você pode ler rápido, mas a Bíblia não se lê rápido. A Bíblia você tem que ler mastigando, entendendo cada versículo, o que está por trás de cada versículo. E isso me deixa tão animado, porque ele diz, não tendo falta de coisa alguma. Não tendo falta. Não ter falta de coisa alguma, se você pegar só essa frase aqui e ligar ela com o Salmo 23, ele diz, nada te faltará. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Não vai faltar coisa alguma. Por que não falta nada para mim e para você? Porque estamos perseverando. Você pode dizer isso? Perseverança? Sim, diga, eu estou perseverando. Isso, ótimo. Se você perseverar naquilo que a palavra diz, você vai ter as outras coisas sendo supridas na sua vida. Não vai faltar não, gente. Não vai faltar nada para você. Sabe, a gente tem visto que as pessoas estão correndo para o supermercado num desespero. Pessoas já começaram a brigar. Pessoas começaram a ter confusão. Vários vídeos estão chegando a respeito disso. Por quê? Elas não estão perseverando, não estão acreditando. Elas estão achando que isso vai ser para a eternidade, vai ser para sempre. Elas estão pensando que isso nunca mais vai acabar. Pronto, a partir de agora o negócio vai ser sério. Eu te digo uma coisa, queridos. Se a gente continuar crendo no que está falando aqui, logo, logo, tudo vai estar como deveria estar. Tudo vai ser normal, porque nós cremos no poder dessa palavra. Amém, queridos? Diga aí comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou mais do que vencedor. Jesus já levou todas as minhas enfermidades. Eu sou curado, eu sou sarado. Isso, diga, eu sou a justiça de Deus. Diga isso. Aquilo que você começar a declarar, chame a alegria do Senhor está dentro da sua casa. Paz está dentro da nossa casa. Esse é o dia que o Senhor criou. Olha, Deus criou um dia para mim e para você. Será que Deus criou um dia de maldição, de praga, de medo, de angústia? Jamais, meu amado. Levante suas mãos aí dentro da sua casa. Levante suas mãos aí no seu quarto e agradeça a esse Deus maravilhoso. Meu Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida. Sem você, Pai, o que seria da nossa vida? Sabe, diga comigo assim, olha, nada me separará do amor de Deus. Nada vai separar você do amor de Deus. Nem morte, nem perigo, nem espada, nem a virose. Nada vai nos separar desse amor. Acima de todas essas coisas, queridos, nós somos mais do que vencedores. Nós somos muito fortes por dentro. Olha quem habita dentro de nós. Fale fé constantemente. Diga fé constantemente. Para cada notícia ruim, declare uma palavra de fé. Sempre existe uma solução para cada problema. E ele diz o seguinte, no versículo 5, vamos lá. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não será censurado, e lhe será dado. Veja que para Deus ele não tem problema em dar. Quanto você quer de sabedoria? A que nível você quer de sabedoria? O que você quer desenvolver no conhecimento de Deus? Nós não estamos falando de sabedoria natural. Nós estamos falando de coisas espirituais. Quando você é forte por dentro, você vai ser forte por fora. Tudo você recebe primeiro no seu espírito.
Se seu espírito for afetado, você vai afetar todas as outras coisas por fora. Então, o que a Bíblia diz? Que o maior habita dentro de nós. Se você pedir sabedoria espiritual, veja o que ele... eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, vai lá em Efésios. Olha aqui o que Efésios diz. A respeito da sabedoria divina, a respeito da sabedoria espiritual. E rapaz, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai perceber, amado, que sua vida só vai melhorar. Você nasceu, amado, numa atmosfera de prosperidade. Você vive num ambiente, o Rema é um ambiente de prosperidade, de conhecimento da palavra, de avivamento, da glória do Senhor. Rapaz, eu garanto para você, eu tenho certeza, durante todos esses anos que estou ensinando, que eu aprendi sobre a palavra da fé, eu garanto para você que sua vida só vai melhorar. Não tem para onde, não tem outra coisa. Você já viu pessoas que trabalham com contas e eles dizem assim, 2 mais 2 dá quanto? 3 mais 3, ou 3 vezes 3 dá quanto? Você já sabe o resultado? Então, andar em fé, confessar a palavra, crer no coração, você vai chegar aonde? Só existe um lugar para você chegar. Não tem, o resultado vai ser esse, amado. Vai ser vitórias, vai ser milagres, cura, vai paz, alegria. Os resultados de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Olha o que é que ele diz aqui em Efésios. Você já foi lá? Efésios 1, versículo... Vamos ler o versículo 16, ok? Efésios 1, 16. Diz o seguinte: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Tiago vem falando isso também. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria para entender a palavra. Sabedoria para lidar com as circunstâncias. Sabedoria para entender e conhecer Deus. O que Deus quer com você. Qual o propósito de Deus sobre a sua vida. Sabe, se você souber a vontade de Deus, a plena vontade de Deus, você vai agir de forma diferente. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é o projeto que Deus tem para você? Tu acha que Deus criou você só para trabalhar e pagar conta? Trabalhar e pagar conta? Foi isso que Deus criou você? Deus te colocou nessa terra, você nasceu nessa terra para viver a vida inteira em tribulação, problemas, decepções, angústia, desprezo. E que idade você tem? Para mim não me interessa, né? Mas que idade você tem? Até hoje sua vida só foi apanhando, sofrendo, nada dá certo. Quantos anos você está dentro da igreja e você não desfrutou da presença, da glória do Senhor? Sabe, queridos, se há 3, 4 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, você saiu dessa circunstância, tu acha que tu não vai sair dessa agora? Se Deus te livrou no passado, será que Deus não te livra hoje? Então, a sabedoria de Deus te leva a um patamar diferenciado. Sabe, se você perguntar às pessoas da fé, se você procurar pessoas que estão agarradas com o espírito da fé, você que está estudando no Rema, você que é aluno do Rema, você já está aprendendo sobre isso. Se você olhar para dentro de você, qual é a resposta que você tem para tudo isso? Qual a resposta você tem para essa circunstância? Para tudo que está acontecendo? Isso mesmo, é isso que você está dizendo aí. Já passou, já vencemos, somos vitoriosos, o maior habita dentro de nós. Agora, não declarar a palavra e no íntimo você está com medo. Você tem que ter essa certeza no seu espírito. Por isso que Tiago tem dizendo isso aqui. Olha o que é que ele diz mais. Versículo 6. Volta para Tiago 1,6. Eu saí de Efésios e agora estou em Tiago 1,6. Ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque dúvida, o que é dúvida? Dúvida é roubar a sua fé. Tem gente pedindo, mas está com dúvida? Funciona? Claro que não. Você tem que pedir com fé, não duvidando. Uma coisa é você ter dúvida na cabeça. A outra coisa é você ter dúvida no seu espírito. Você pode até ter dúvida na sua cabeça, mas se tem convicção no espírito, vai funcionar o que está no seu espírito e na sua confissão. Sua mente ela vai entrar no eixo
sabe, querido? Sua mente ela vai ter que se aprumar naquilo que você está crendo. Como é importante, a primeira coisa é você mudar a sua mentalidade, né? Nós já falamos sobre isso. A primeira coisa é você mudar os seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos, agora você vai começar a falar. Aquilo que você fala, você sabe que tudo que sai da sua boca é uma semente. Tudo que você declara é uma semente. Tudo que você está dizendo vai acontecer exatamente como você está dizendo. Aquilo que você está declarando, aquilo que você está profetizando para a sua vida, você vai ter retornos dessas palavras. E ele diz mais aqui: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, perdão aí, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabe, queridos, eu gosto desse texto porque eu trabalho muito sobre a minha vida dentro desse texto. Você não vai receber nada de Deus. E às vezes eu me pego, né, assim dizendo, por que eu não recebi algo que eu orei? Talvez eu esteja inconstante, talvez eu esteja em um momento alegre nas conferências, nas reuniões, nos cultos. Eu estou na sua frente, eu estou bem alegre, mas quando eu saio de perto de você, quando eu estou em casa sozinho, eu fico, sabe, abatido com aquilo que eu venho orando. Mas rapaz, está demorando, rapaz, não chegou, meu Deus. E depois eu, com alegria, mantendo alegre diante das pessoas. Eu vou te falar uma coisa, nesse tipo de circunstância, você não recebe nada do Senhor. Nós precisamos estar alegre o tempo todo. Nós precisamos estar o tempo todo crendo no que a palavra diz. Não é o dinheiro que determina a minha alegria, não são as circunstâncias que determinam o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que agir. Eu preciso estar mantendo minha fé o tempo todo, conectada com Deus, declarando a palavra, crendo, só está melhorando, está funcionando, a palavra funciona, a palavra não mente, ela é a verdade para a nossa vida, ela traz resultados corretos para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos continuar. Versículo 8, ele diz assim: o homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Cara, isso aqui me deixou, sabe, gente, assim, bem alerta sobre isso. Inconstante, pessoas inconstantes. Você conhece gente assim? Você conhece você mesmo dessa forma às vezes? Inconstante, uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outro tipo de coisa, uma hora você age de uma forma, outra hora você age de outra forma, uma hora você pensa correto, de repente você pensa negativo, uma hora você acha que Deus está trabalhando no teu favor, de repente você pensa que Deus não está ao teu favor. Quando as bênçãos estão chegando, quando tudo vai bem, oh, que Deus maravilhoso. Quando tudo está errado, quando tudo vai ao contrário, a gente está da mesma forma, oh, Deus maravilhoso. Mantenha o espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. De novo, diga, eu tenho o espírito da fé. Isso, o espírito da fé habita dentro de você. Chame todos os dias, declare todos os dias. Olhe no espelho e diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não só na sala de aula, não só na igreja, não simplesmente falar quando nós estamos alegre ou quando recebemos uma notícia boa, mas mantenha o seu espírito avivado, mantenha a alegria do Senhor. Uma pessoa inconstante não vai receber nada do Senhor. Por isso que nós estamos falando sobre fé, e eu falei para vocês aqui a respeito de acrescentar a nossa fé. Falei também sobre a questão de andar em perdão. Libere perdão, né? Não deixe essa mágoa cair no seu coração. Não deixe com que o diabo semeie coisas para que você diga, rapaz, eu não consigo, eu não posso. Tire isso da sua linguagem. Não posso, não tenho, não consigo, está difícil. Tira isso do teu coração, tira isso da tua boca e comece a meditar. Tudo é possível ao que crê. Quem crê, fala. Eu tenho o que eu falo. Quanto mais eu declarar o que essa palavra diz, irá acontecer exatamente. Eu quero ler com você, e gostaria que você pudesse
Abri lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por elas que os antigos alcançaram o que, gente? Bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Veja que ele diz, os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Vá lá, Hebreus 3, versículo 1. Em Hebreus 3, 1, diz o seguinte: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai a sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Da nossa confissão. Veja que coisa interessante. Fixai. Coloque sua mente. Por gentileza, vá lá em Provérbios 4. Abra sua Bíblia. Eu quero falar sobre fixar. Eu quero falar sobre manter os olhos fixos na palavra de Deus. Ok? Provérbios 4. Deixa eu falar sobre isso aqui. Fixando no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa confissão. Quanto mais você manter firme sua cabeça em Cristo Jesus, você vai falar como Jesus. Você vai declarar como Jesus. Provérbios 4, versículo 18. Ele diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É assim que é a vida do crente. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão, não conhece aquilo em que tropeça. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Atenta, ligado. O que é, nesse texto aqui, quando ele fala atenta, é você dar um passo à frente, para ouvir, para se inclinar para essas coisas. Outra coisa que ele diz: não as deixe apartar dos seus olhos, guarda dentro do teu coração. Vamos lá, gente. Não aparte dos seus olhos a fé, a palavra da fé. Essas duas letrazinhas, fé, fazer existir. Fazer existir. Fé. Fé faz existir as coisas que não existem, como se já fosse. O justo é isso. O que é um justo? Justo é uma pessoa que chama a existência as coisas que não existem, como que já está acontecendo. O que é que ele diz aqui? Não aparte dos teus olhos, está sempre nos meus olhos, sempre atento à palavra da fé, sempre inclinado para a palavra da fé, sempre falando fé. Muita gente vai ficar com raiva de você, muita gente vai criticar você. Cara, você não está vendo que o negócio está perigoso, você parece que não está nem aí com a situação. Não, você sabe, é consciente da situação, mas você não anda por ela. Não é ela que determina o seu grau de alegria, de paz, de comportamento. Eu não vou me comportar triste porque essas coisas estão acontecendo. Eu vou me manter alegre, eu vou me manter firme no que Deus falou, eu vou manter a postura de Deus. Como é que Deus está lá no trono? Qual é o comportamento de Deus exatamente agora? O vírus está espalhando na terra inteira. Você acha que Deus está como? Desesperado. E agora? Vai faltar álcool. Como é que o povo vai usar álcool agora? E agora, Jesus, olha como é que está lá, Jesus, a terra está desesperada. Você acha que Deus está perturbado? Você acha que Deus está preocupado em se tem álcool ou não tem álcool? Cara, nós precisamos estar pensando como Deus. Paulo ensinou sobre isso. Paulo diz, pensai nas coisas do alto. Eu falei para você, crente deve ser como tipo uma girafa. Você já viu girafa? A cabeça da girafa é lá em cima e o corpo é lá embaixo. Crente deve ser do mesmo jeito, a cabeça em Cristo e o corpo na terra. E a gente tem que manter, queridos, o mesmo Espírito de Deus aqui na terra. Ficar em paz e tranquilo, porque essa virose já acabou. Essa situação já está paralisada.
Assim como Jesus declarou sobre aquela figueira, que ele amaldiçoou a figueira desde a sua raiz, ela morreu. Ele disse para aquela figueira: nunca mais, nunca mais coma alguém fruto de ti. E no outro dia, os discípulos passaram lá e viram como é que estava a figueira. E a Bíblia diz que ela morreu desde as raízes. Sabe, talvez essa figueira, chamada virose, ainda ela está por aí, mas ela já foi amaldiçoada desde as raízes. Ela morreu, irmãos. Ela acabou, irmãos. Essa virose já acabou, meus irmãos. Eu creio no que essa palavra diz. Essa palavra, ela é poderosa para mudar a circunstância. Vamos lá. Uhul, eu estou alegre. Dá vontade de correr, mas eu não posso correr aqui agora. Amém? Mas você pode correr aí na sua casa, você pode pular aí no seu sofá, você pode pular aí no seu quarto. Diz assim: não as deixe apartar dos teus olhos. Versículo 21. Guarda dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde. Saúde aqui é remédio. Por isso que eu digo para vocês, nós temos um remédio. Nós temos um remédio para essa circunstância. Uhul! Aleluia! Uau, Jesus! Para o seu corpo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos teus lábios. Os teus olhos olhem sempre para frente. Olha o que a palavra diz. Sabe, querido, eu não tenho que olhar para a direita e para a esquerda, olhar o que está acontecendo atrás de mim. Não, a palavra diz: olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo, olha para a palavra. Sabe, a palavra vai sempre estar na nossa frente. Ele diz: eu vou adiante de ti, destruindo os portões de bronze, os ferrolhos de ferro, e trazendo para ti as riquezas das nações. A vida do justo, eu li para vocês, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, vai brilhando. Você não vê o sol brilhando no chão. Você não vê o sol brilhando, sabe, na sua lateral. O sol está lá em cima. Por mais cedo que ele amanheça, mas ele vai estar no alto. Ele nunca vai estar embaixo. Ele vai estar sempre no alto. E à medida que ele vai subindo, ele vai clareando mais. Assim é a vida do crente. O crente, ele pode estar brilhando pouco, ou uma pessoa da fé pode estar brilhando pouco, mas não está embaixo, está em cima. E cada dia ele vai crescendo, crescendo, até chegar ao dia perfeito. Que maravilha, que palavra maravilhosa, que aula gloriosa, que aula boa. Gente, eu estou animado com essa aula. Eu sei o que Deus preparou nesse tempo. Sabe, essa matéria, Fundamentos da Fé, ela chegou na hora certa, chegou no tempo certo. Em todos os lugares onde existe verbo da vida, onde existe rema, aonde existe palavra da fé, está sendo proclamado. O Espírito da fé já está no nosso meio. Nós vamos falar, nós vamos declarar, nós vamos continuar dizendo. Nós temos o remédio para a cura dessa circunstância. Nós temos o remédio para essa situação. É assim que a Bíblia diz. O que é que ele diz? Veja só, pois são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Já disse para você que saúde aqui é remédio, o remédio da palavra de Deus. Quem achou, achou a saúde. Quem achou a palavra, achou a cura. Então, quanto mais você declarar essa palavra, quanto mais você profetizar a palavra de Deus, quanto mais você meditar na palavra de Deus, toda essa situação, ela já foi revertida. É no Espírito. Você recebe no Espírito? Por favor, abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Isso. 2 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 2. Vamos ler do versículo 6. Eu não sei como é que está meu tempo, se já terminou o meu tempo ou não. Estou aqui tão animado, mas eu quero ler esse texto para você.
e eles vão estar me orientando sobre isso. Olha o que é que ele diz aqui. 1 Coríntios, eu falei 2 Coríntios, peço perdão a você, mas abre em 1 Coríntios 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Uau! Depois eu explico para você. Ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Versículo 7, ele diz, não, falamos a sabedoria de Deus. A gente não fala a sabedoria do mundo, a gente fala a sabedoria de Deus. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Versículo 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Pois se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Pega aí, meu irmão, agarra isso aí. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para quem o ama. Ele te ama, meu irmão. Versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ok? Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las. Outra coisa ele diz, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, declara comigo, nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, nós temos a mente de Cristo. Lembra que eu ensinei para você colocar a mão no seu ouvido? Coloque a mão no seu ouvido e declare isso comigo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Uau, isso mesmo. Agora vamos mastigar esse versículo aqui. Toda essa parte que eu estou falando, estou ensinando sobre acrescentando a nossa fé. Virtude, perseverança, olhar para a palavra, continuar falando a palavra, andar em perdão, tirar dúvida. Se essas colunas, é o tópico dessa aula, se essas colunas, elas estão firmes, estão no mesmo nível, estão no mesmo patamar, pode-se colocar outra laje. Se as colunas estão uma alta e outra baixa, não tem como você colocar uma laje em cima dela. Então, se todas estiverem alinhadas, como eu falei para vocês, é possível colocar outra laje. Depois se coloca outras colunas na mesma altura, no mesmo nível, e vai colocando uma laje em cima da outra laje, e o prédio vai subir. A vida cristã da mesma forma. Se todas as minhas colunas, alegria, paz, domínio próprio, perseverança, olhar para a palavra, confissão, se todas elas estiverem no mesmo nível, se todas elas estiverem na mesma linhagem, no mesmo patamar, Deus pode colocar outra base e eu vou crescer em outro nível. Eu vou estar em outro patamar onde Deus tem para nós. Mas nesse versículo que eu li para vocês, a sabedoria do Espírito, a sabedoria do Espírito quando está em você, você percebe que ele diz aqui, Paulo ensinando, todavia, versículo 6 de Efésios, 1 Coríntios 2, 6. 1 Coríntios 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Que sabedoria é essa dos perfeitos? O homem natural, a palavra já diz, quem é perfeito? Mas o que ele está falando de pessoas perfeitas aqui, são pessoas espirituais.
São pessoas que nasceram de novo. A linguagem do homem espiritual com outra pessoa espiritual, é uma linguagem perfeita. A linguagem perfeita é a linguagem do Espírito. É isso que Paulo está ensinando. Quem fala a linguagem do Espírito, fala a linguagem perfeita. Lembra que Paulo ensinou sobre oração em outras línguas? Quem ora em outras línguas, ora perfeito, ora correto. A melhor forma de orar correto, sem nenhuma incredulidade, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo, é orar em outras línguas. Mas também Paulo ensina, dizendo aqui: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Olha que ele mostra uma linguagem diferente. Existe uma linguagem espiritual, existe uma linguagem natural. E Paulo está ensinando que nós não estamos falando de linguagem natural, mas uma linguagem espiritual. E ele diz aqui, olha, deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Que poderosos são esses? São os governantes? Ele não está falando de governante aqui, está falando de demônios. Os poderosos aqui são os demônios. Esses demônios não tem nada a ver com a nossa vida, e nem a gente tem nada a ver com a vida dele. Porque a linguagem deles, o que é que ele diz aqui? Os poderosos deste mundo, que se aniquilam. Então eu pergunto uma coisa: quem é o chefe dessa virose? Quem é que está por trás dessa virose? Porque não é só uma virose. Veja aqui, por trás da virose vem o quê? Medo, desespero, angústia, insegurança. Então não é uma coisa natural, gente. Não é uma coisa normal. Por trás disso tem uma cadeia de várias coisas, trazendo várias destruições. Veja só, a economia do país, a situação do país, quem vai receber salário, quem não vai, como é que vai ficar. Rapaz, é uma série de coisas. Tudo isso é espiritual, não é uma coisa, até é tão provável que o homem não sabe qual posição tem que tomar. Quando o homem não sabe mexer nessas coisas, é porque agora tem que vir algo espiritual para poder resolver. Interessante é que quem é da fé já sabe qual é a resposta, já sabe qual é o remédio, já sabe qual é a atitude. Essas coisas só se resolvem no espírito. Não se resolve simplesmente álcool, ajuda, sabão, ajuda. Sabe, se esquivar ou se isolar, ajuda, mas não paralisa. O que vai paralisar e aniquilar isso é a linguagem espiritual, gente. A linguagem espiritual, gente, é o que vai aniquilar essas coisas. Eu digo para você, já foi liberado palavra profética. Deus está levantando homens e mulheres em vários países, em vários lugares. Tem muita gente que está como aqueles homens que estão na caverna orando, que estão escondidos, que estão em lugares que não vai se submeter a esse tipo de imagem, que não vai se submeter, não vai se render a essa situação. Tem gente que está clamando e orando e amaldiçoando essa situação, e eu digo uma coisa para vocês, já está resolvido, e ponto final. Aí o que Paulo ensina mais aqui? Não. Falamos a sabedoria de Deus, é a sabedoria que a gente fala, o nível de sabedoria que a gente fala é a de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Existe uma sabedoria oculta que só é revelada. Lembra que eu li lá em Efésios, o espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento de Deus, para saber as riquezas insondáveis. Existe tanta riqueza na atmosfera espiritual para a sua vida, que tudo que você já desfrutou hoje não se compara com as coisas espirituais. Mantenha essas colunas altas, mantenha esse vigor dentro de você. Amém, queridos? Vamos terminar aqui. Diz assim: nenhum dos poderosos, quem são os poderosos que eu falei? Os demônios, deste mundo a conheceu. Pois se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então, é provável, amado, aqui, pelo que eu entendo e pelo que eu estudei, pelo que eu sei aqui, é que demônios, eles mataram Jesus sem saber quem é, com quem estava mexendo. Eles tentaram parar Jesus e eles não tinham noção. Se eles soubessem, eles não tinham feito isso. Então, esse é um ensinamento que a palavra da fé coloca no seu coração. Tem coisas que estão se levantando, mas deixa eu te falar isso para que você possa entender. Você lembra daquele camarada que quis matar Jesus, que deu a ordem para matar Jesus? Não só matar Jesus, mas ele matou todas as crianças.
daquele lugar. O anjo aparece para Maria e avisa Maria, e Maria sai. Prudência, que é o que nós estamos fazendo. Maria saiu e escondeu com Jesus. Ele não tinha noção do que estava fazendo. Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo para querer matar Jesus. Eles não tinham noção sobre isso. A mesma coisa é o que está acontecendo. Essa bagunça, essa manifestação, esse vento, essa tempestade negra que está acontecendo na face da terra, os demônios não têm noção do que está mexendo com o povo da fé. Eles não têm noção do quanto a igreja vai se levantar. A ordem foram fechar as portas das igrejas, mas a igreja não é o prédio. Pode fechar a porta daqui, mas essas portas aqui, essa igreja que somos nós, eu e você, ninguém pode fechar essa igreja. Ninguém pode parar uma igreja da fé. Quem que segura a igreja da fé? Quem segura um cristão cheio de fé? Rapaz, você vai se levantar com tanta força nesses últimos dias. Eu profetizo sobre sua vida uma unção, uma ousadia sobre sua vida. Eu declaro que a glória do Senhor aumentando na sua casa, na sua vida, por onde você passar. Assim como o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, estava ali na casa do Velho Testamento, de que todos eles lá no Egito colocaram o sangue lá. Eu declaro o sangue de Jesus sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua boca. Se levante em fé, meu querido. Saia desse sofá aí, levante suas mãos e louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Sua vida começou a melhorar agora. Essa gripe, essa febre, esse sintoma, talvez até seja mais psicológico do que seja uma doença mesmo. Se levante nisso e diga: pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. Jesus já me curou. Jesus já me tirou dessa situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que você continue firme na fé. Falando fé, declarando fé, chamando a existência. Rapaz, ele é maravilhoso. Essa palavra, ela funciona. Vida e morte está na tua boca. Amém? Que Deus continue acrescentando mais e mais, fortalecendo a sua vida. Sabe, queridos, eu oro para que a glória do Senhor chegue na sua casa de uma forma tão forte, tão poderosa. Como vai se manifestar a presença do Senhor? Prepare esse ambiente de glória, prepare esse ambiente de adoração, coloque louvores dentro da sua casa, pegue o Espírito da Fé, leia o livro, o Espírito da Fé, leia os livros que eu indiquei para você. Por exemplo, Agarrando o Espírito da Fé, outro livro muito bom. Não Fale Negativo, que é de Kenneth Hagin. Novos Limiares da Fé, O Extraordinário Crescimento da Fé. Esses livros vão te fortalecer tanto. Você pode passar o dia, já que vai estar em casa, tira tempo com a família, junta todo mundo na mesa, cada um lê um capítulo, cada um lê uma folha e compartilha e conversa sobre isso, sabe? Não deixe nada entrar dentro da sua casa trazendo incredulidade. Sabe, a gente precisa passar algo nas nossas mãos, nós precisamos passar a linguagem da fé na nossa boca. Nós precisamos também se cuidar com a nossa boca, com a nossa confissão, com as nossas declarações de fé. Quanto mais você falar fé, você vai ter resultado dessa fé. A fé real, a fé que funciona, a fé que traz resultado para a sua vida. Eu criei, por isso eu falei. Declare isso comigo 2 vezes. Eu criei, por isso falei. Mais uma vez. Eu criei, por isso falei. Continue falando. Continue dizendo. Deixa eu te dar um conselho. Pega alguns dos versículos que nós te damos. Pega algumas coisas que nós compartilhamos com você. Pega a sua apostila. Você pode separar alguns versículos e colocar na geladeira, colocar lá no seu guarda-roupa, coloca dentro de casa. Lembra que eu falei lá de Provérbios, que a palavra tem que estar nos nossos olhos? Então, se a palavra estiver nos seus olhos, você vai estar citando ela constantemente. Coloca na frente da televisão. Jesus já curou. Aí nós temos a cura, já está resolvido. Essa figueira já está amaldiçoada. Então, tudo que o jornal falar, você vai ler o versículo na frente da TV, já está
consumado. Jesus já venceu. Essa figueira já foi amaldiçoada. Essa doença já foi paralisada. Mantenha isso. Fale fé. Anda no espírito da fé. Faça como Deus. Eu tenho a fé de Deus. A fé de Deus chama a existência. Aquilo que não é, como que já é. Aquilo que não existe, como que já existe. Lembra do que ele disse da fé de Abraão? Abraão chamando a existência. Deus chama a existência. Deus chama a existência. Comece a chamar a existência. O que vai acontecer? Eu tenho plena certeza. Essa aula ela foi bem diferente. Você não estava aqui na sala de aula, mas você está aí nos assistindo. Eu creio que o próximo ano, quando eu vier ensinar aqui nesse lugar, eu vou ver essa sala super lotadas. Gente por todos os lados. Gente querendo aprender a palavra de Deus, porque vai vir gente de todos os lugares para aprender a palavra da fé. Se sua vida mudar, sua cidade muda. Se sua vida mudar, sua família muda. Se sua vida mudar, o bairro vai mudar. Se sua vida mudar, a tua empresa vai mudar. Se você deixar que a palavra de Deus afete o seu espírito, tudo ao seu redor vai mudar. Ok, gente? Que você continue, amados, firme na palavra da fé. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Não desista por nada. Não fale negativo por nada. Nenhuma palavra negativa. Deixa a brasa de Deus tocar a tua língua. Não é? E você vai ver o resultado dessa palavra. Amém? Que Deus continue te abençoando, alargando as suas tendas. Eu declaro que sua vida só vai melhorar. Todo o desejo do seu coração vai ser realizado ainda esse ano. Você vai ter o melhor Natal e Ano Novo da sua vida. Eu declaro que você vai receber um bom telefonema, fechando os grandes contratos, notícia boa chegando na sua casa e na sua vida. Deus te abençoe cada dia mais.